Agradeço mais uma vez o convite que me foi feito pelo Grupo Educacional e Assistencial Espírita Fraternidade para estar aqui hoje contribuindo para a disseminação da doutrina espírita. Vamos à nossa prece inicial. Nós pedimos aos nossos mentores espirituais um momento de profunda concentração para que possamos, irmanados, refletir a respeito de conceitos necessários ao nosso aprimoramento espiritual. Que nós deles possamos fazer bom uso em prol do nosso crescimento e do crescimento dos irmãos encarnados e desencarnados que conosco convivem. Que assim seja. Nós vamos refletir um pouco a respeito de algumas coisas das quais nos valemos hoje em dia e nem nos damos conta do que acontece e do que aconteceu para permitir que nós façamos uso delas. Nós não ficamos pensando a respeito do caminho percorrido pela eletricidade até o interruptor que acende a lâmpada da nossa casa, né? Nós queremos virar uma chave e queremos ter luz. Entretanto, alguém teve que represar um monstruoso volume de água, afogar animais, destruir florestas, plantações, casas, desalojar pessoas, erguer uma barragem, construir ou se valer de um acidente geográfico que provocasse a queda desse volume assustador de água, instalar uma turbina que girará impulsionada pela água, coletar a energia gerada, construir imensas redes de transmissão, fios, transformadores, torres, subestações, dispositivos de segurança, para-raios e vai por aí adiante. Tudo para nós podermos virar uma chavezinha e termos luz. Sem pensar se a energia provém de uma fonte hidráulica, térmica, fotovoltaica, eólica, termoelétrica ou nuclear. Nós não precisamos saber de nada disso. Mas o que isso tem a ver com o tema desse nosso encontro? É que no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 54, Emmanuel nos faz um convite. E ele inicia com a seguinte frase do Paulo: não extingais o espírito. É um convite para que entendamos os valores do espírito. No texto, ele compara a educação e o conhecimento a respeito das questões espirituais a uma grande estrada, a uma grande construção. Observemos a estrada que nos oferece as condições de nos deslocarmos a longas distâncias com segurança e conforto. E lembremos o que havia no local antes dela ser construída. Vamos nos lembrar do que havia antes das águas daquela hidrelétrica inundarem a área. Chegam então as máquinas e as pessoas e constroem a hidrelétrica ou a estrada. Hoje, utilizamos a estrada e temos acesso à energia elétrica sem pensarmos no sacrifício dos operários que a construíram. Se machucaram, contraíram malária, febre amarela e até perderam a vida, anonimamente. Nem sabemos quem são, nem sequer para agradecê-los. Analisa semelhante lição, diz Emmanuel, encontradiça em cada canto da rua, e não ouvides que a ignorância é também a aflitiva selva do mundo. Abracemos o serviço da educação e da bondade com alicerces na disciplina do Cristo, que é para nós o engenheiro celeste, e tracemos novos caminhos de evolução e de entendimento, em que as almas se aproximem na exaltação da alegria e na ascensão do progresso. Um engenheiro do céu que removeu obstáculos para dedicação extrema ao bem. A ignorância é a aflitiva selva no mundo, como afirmou Emmanuel. É preciso construir estradas que auxiliem as pessoas a pensarem e a viverem. Todos querem paz, felicidade,
viver bem. Mas algumas pessoas não sabem o caminho para buscar o que desejam e, equivocadamente, buscam a paz e a felicidade no sucesso material. Confunde-se o ter com o ser. Para a pessoa viver bem, harmonizada, com equilíbrio, segurança, sabendo conviver com as dificuldades sem fraquejar, importa o que ela é e não o que ela tem. Isso tem muito a ver com a cultura em que vivemos. Uma cultura é feita de valores, de crenças, que as pessoas herdam da família, da escola, da sociedade. É um jeito de ver o mundo, é um modo de agir. Então é necessário um trabalho de mudança de mentalidade, que é algo que se realiza a longo prazo. Porque é um trabalho de aprimoramento, um trabalho de educação. A paz não é algo que cai do céu, é um processo socioeducativo. A paz se constrói da mesma forma que um atleta prepara o seu corpo para as suas atividades durante longo tempo. Reconhece o auxílio de outros preparadores físicos, técnicos, nutricionistas, entre tantos outros, e prepara o caminho para outros que virão. Funciona como uma referência para os próximos. Nesse processo, temos que cultivar e reconhecer o legado daqueles que pavimentaram o caminho para nós vivermos com o entendimento dos preceitos do bem. Para nós, compete a manutenção desse pavimento e a abertura de novos caminhos para aqueles que nos sucederão, como fizeram os operários daquela hidrelétrica e da estrada. Enfrentaram inúmeras e enormes dificuldades, mas persistiram. O trágico não é não chegar ao destino, ao objetivo. O trágico é desistir no meio do caminho. No Livro dos Espíritos, na questão 799, encontramos o seguinte: de que maneira o Espiritismo pode contribuir com o progresso? E a resposta é: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. A nossa cultura valoriza as conquistas materiais. Só vale o quanto a pessoa cresceu materialmente. Não importa se alguém se tornou melhor, se tornou mais fraterno, mais compreensivo, um ser humano melhor, enfim, mais bondoso. Só se valoriza a dimensão material, os títulos, os recursos econômico-financeiros, o poder, o prestígio. Surge então o consumismo. Chega-se a ponto de achar que consumir, comprar, é o que traz felicidade. Mas alguém poderá perguntar: e é possível repensar o consumismo numa sociedade capitalista como a nossa? Entendemos que sim, pois outras coisas muito difíceis de serem mudadas, alguém um dia começou a contestar, a falar, a se posicionar, e a situação se modificou. Conta-se que, algum tempo após a adesão de Constantino ao cristianismo, em Roma, continuavam os espetáculos de gladiadores, onde homens matavam homens nas arenas, para a diversão do povo. Um dia, quando estava para começar o espetáculo, entrou na arena um desconhecido e fez um discurso veemente, mostrando que agora eles eram cristãos. E não tinha sentido continuar com aquelas práticas estúpidas. O desconhecido foi vaiado, foi apedrejado e morto. Mas no dia seguinte, todos queriam saber quem era e o que dizia aquele homem que teve a coragem de enfrentar a multidão. E os mais preparados passaram a pensar e discutir a questão das lutas dos gladiadores, que terminaram pela extinção, foram extintas.
O progresso humano, em grande parte, tem sido feito assim, com a indignação de muitos e com o sacrifício dos vanguardeiros que muitas vezes pagam com a vida, pelo crime de desejarem um futuro melhor para o seu semelhante. Jesus é o exemplo maior. É preciso, então, repensar essa tabela de valores que ainda vigora em nossa cultura. Um número cada vez maior de pessoas vai entendendo que esse modelo atual não responde mais aos nossos anseios. A tecnologia e o progresso material vão muito bem, mas as nossas vidas podem melhorar. É necessário, então, trabalhar para abrir estradas ao progresso, conforme conclui Emmanuel na lição citada no início. Não importa sejamos hoje artífices sem nome, vale o serviço feito, humilde resto de luz que acendemos envolver-nos-á em seu clarão, e a pequenina semente de fraternidade que venhamos a lançar no solo da vida, abençoar-nos-á com os seus frutos. E eu finalizo aqui o nosso encontro com um dos magníficos textos deixados por Chico Xavier. Eu sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente por dentro de mim próprio, para chegar um dia a ser o que devo ser. Fiquemos todos em paz.